Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso é o de número 19. Primeira carta de Paulo, 5, 19, nos diz assim a palavra de Deus: não extingais o espírito, ou não apagueis o espírito. Esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses encerra com algumas exortações bem pequenas e práticas para a vida cristã, e nós encontramos uma sequência de exortações e conselhos, como por exemplo no versículo 16, regozijai-vos sempre. No 17 diz, orai sem cessar. No 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No 19 diz, não extingais o espírito. No 20 diz, não desprezeis as profecias. Então são preceitos diversos, são orientações, são exortações práticas para a vida cristã, para a vida da igreja, conselhos que nos fazem bem, conselhos que nos colocam nos trilhos da doutrina cristã e do serviço ao nosso Deus. E Paulo alerta neste versículo que o fogo espiritual, ele pode ser apagado por atitudes humanas que resistem à ação do Espírito Santo, apagados por atitudes que rejeitam a vida de oração, que rejeitam uma vida de devoção a Deus, que rejeitam os dons espirituais, que rejeitam as obras do Espírito Santo e, por consequência, rejeitam o próprio Espírito Santo. Porque rejeitar as obras do Espírito Santo quer dizer rejeitar também o próprio Espírito Santo. Não apagar o Espírito é não apagar a vida da igreja, é não apagar o dinamismo da igreja, é não apagar a ação da igreja que redunda em crescimento, em renovação espiritual, em despertamento, em avivamento, em quebrantamento, em uma vida piedosa. Não apagar o espírito é, na realidade, viver debaixo da submissão e da orientação do Espírito Santo, permitindo o seu agir em nossa vida particular e também o seu agir na vida coletiva da igreja, no momento do culto, no momento do louvor, do cântico, no momento da oração, no momento da pregação. O Espírito Santo, ele precisa encontrar guarida, encontrar espaço em nossa vida, em nosso culto, em nossa liturgia. A nossa liturgia, ela não pode ser tão mecânica e sistematizada a ponto de apagar a ação do Espírito Santo. O nosso culto não pode ser tão automático a ponto de nós não nos darmos conta que estamos apenas agindo com atitudes e ações religiosas e não de coração, e não com fervor na alma, e não com fervor no Espírito. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele é extremamente importante em toda a história. Quando olhamos no capítulo 1 do livro do Gênesis, no momento da criação, vocês vão perceber lá no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Perceba que o Espírito Santo,
ele estava lá no início, lá na obra da criação. Ele fez parte da obra da criação. O Espírito Santo estava presente como a terceira pessoa da Trindade, como Deus em sua plenitude, em sua divindade total, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O Espírito Santo, Ele estava lá no início, lá nos primórdios, Ele já agia na obra da criação. Quando nós olhamos para a história dos nossos pais, dos patriarcas, dos homens lá do passado que deixaram a sua marca na história do povo de Deus, como por exemplo José, que depois de interpretar, dar sentido ao sonho, à visão que Faraó havia tido, Faraó constata uma coisa muito importante, porque lá no capítulo 41, versículo de número 38, nos diz a Bíblia: e disse Faraó a seus servos. Isso depois de José dar a interpretação aos sonhos de Faraó, depois dele ser usado por Deus para dar uma direção ao rei, a Faraó. E Faraó diz a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Veja que José, ele era um homem que tinha a presença do Espírito Santo. Ele gozava da presença, da comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. José, os demais patriarcas tiveram essa experiência. Se os irmãos olharem em Números, capítulo de número 11, veja o que diz a Bíblia a respeito de Moisés, um outro grande líder, um homem também tremendamente usado por Deus. Em determinado momento, ele ora a Deus, ele acha que estava muito pesada a carga que ele levava, que era a condução do povo pelo deserto, com destino à terra prometida. E ele diz no capítulo 11, versículo 14 de Números: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o mal. E a Bíblia diz no capítulo 11, verso 16, que a resposta do Senhor para Moisés foi a seguinte: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. E o verso 17 diz: então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, sobre os 70, sobre os homens que iriam auxiliar Moisés. Veja que a obra de Deus que era feita por Moisés, era feita com a ajuda do Espírito Santo. Moisés, apesar da Bíblia dizer que ele era formado em toda a ciência do Egito, conforme o registro de Atos, capítulo 7, um homem extremamente capacitado, preparado no Egito, no palácio, e também preparado no deserto, pastoreando, um homem extremamente preparado. Preparado fisicamente, preparado socialmente, preparado intelectualmente, mas este homem totalmente preparado, formado em toda a ciência do Egito. Nos diz a Bíblia que este homem tinha sobre a sua vida o Espírito Santo. E quando foi necessário a escolha de companheiros que lhe ajudassem, lhe auxiliassem, Deus deixa claro: Moisés, eu descerei, eu falarei contigo, e eu vou ungir, eu vou separar esses 70 homens que você escolher. Mas tem um detalhe: eu, Moisés, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Mostrando que o Espírito Santo,
que estava na vida de Moisés, ele precisava também agir na vida daqueles 70 obreiros que iriam auxiliar Moisés. Quando nós olhamos para a história dos juízes, por exemplo, falando de Gideão, veja o que diz a Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, abra sua Bíblia comigo. Homens que lideraram o povo de Deus, homens que guerrearam, que governaram, que conduziram a nação a grandes feitos, a grandes vitórias e obras extraordinárias. Gideão, por exemplo, foi um destes. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 34, então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Veja, irmãos, que Gideão, para fazer a obra de Deus, ele também necessitou do revestimento, do poder do Espírito Santo. Eu estou dando alguns exemplos, mas se você olhar a história de todos eles, os homens de Deus do passado, os patriarcas, se você olhar a história dos juízes, guerreiros, governantes que lideraram Israel, você verá que entre eles havia muita diferença, cada um tinha uma origem social, cada um tinha uma formação intelectual, cada um vinha de uma família, de uma região, e eram todos diferentes entre si. Porém, havia algo em comum na vida de todos eles. Apesar das diferenças, tanto de tempo, de espaço, diferenças geográficas, diferenças sociais, diferenças intelectuais e outras, havia algo que era comum entre todos eles, sem exceção, que foram usados por Deus. Eles foram usados porque eles tinham o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Se olharmos a vida dos profetas, nós veremos que eles também profetizavam pelo Espírito do Senhor. Se olharmos a vida, por exemplo, de Davi, um rei piedoso, um rei crente, temente a Deus, e quando ele pecou, lá no capítulo 51, ele faz uma oração, e na oração que ele faz, ele diz, no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entendia a necessidade de ter sobre si, sobre a sua vida, sobre o seu reinado, o Espírito Santo, a obra, a ação do Espírito Santo. Mas também vale lembrar que no Velho Testamento, embora estes homens fossem cheios do Espírito, usados pelo Espírito para obras específicas, nós sabemos também que o ministério do Espírito Santo, no Velho Testamento, ele era de certa forma limitado. Limitado não porque o Espírito é limitado, limitado porque não era chegada a sua hora ainda, não era o seu tempo de agir com plenitude, com totalidade. E Joel fala disso, no capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel, ele falando dessa verdade, ele diz assim, olha, há de ser que depois, usado por Deus, Deus está dizendo na boca dele, há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Veja que os homens eram usados pelo Espírito Santo para obras específicas, para momentos específicos, e nem todos tinham esse privilégio. Apenas alguns que Deus havia escolhido para obras específicas, homens que faziam a obra de Deus. Mas Joel diz, no seu capítulo 2, versículo 28, palavras do Senhor, há de ser que depois, ou seja, num tempo futuro, num tempo escatológico, num tempo que não era aquele tempo que Joel estava profetizando, ele está dizendo, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel estava dizendo que chegaria um tempo que o Espírito Santo não agiria mais de maneira pontual, especificamente em uma ou em outra pessoa. Ele está dizendo de um tempo que o Espírito Santo seria derramado. Derramado quer dizer que haveria abundância da ação do Espírito Santo. Seria um tempo de plenitude do ministério do Espírito Santo. Este tempo chegaria. Este tempo foi profetizado e este tempo chegaria. E Joel fala, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e diz Deus através de Joel,
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, disse o Senhor, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Era uma promessa de um derramar do Espírito de forma plena, de um agir do Espírito de forma intensa, não mais de forma pontual e específica como ocorreu no Velho Testamento. A história passa, o tempo passa e Jesus nasce. Mas ainda antes do seu nascimento, nos diz a Bíblia, e eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, quando houve o anúncio do nascimento de Jesus. A partir do versículo 26, diz a Bíblia, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, na casa de Davi, ou da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E esse texto nos revela que na concepção de Jesus, no momento que Jesus é concebido no ventre da Virgem Maria, sua mãe, neste momento da concepção, visto que ela não teve relação com o varão José, ela pergunta: como isso vai acontecer? Eu ainda não sou casada, não tive relação com José. Como isso se dará? Como isso acontecerá? Mas o anjo lhe diz: olha, isso será obra do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Veja que Jesus, desde a sua concepção, Jesus, ele já está sendo moldado e trabalhado em sua forma humana pela ação do Espírito Santo. Jesus nasce, Jesus cresce, e Jesus vai então até o Jordão para ser batizado por João Batista, seu primo. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo de número 3, abra sua Bíblia comigo e veja o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus agora já está para ser batizado e logo iniciar o seu ministério, a palavra de Deus registra este momento tão lindo na vida de Jesus, o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Diz a Bíblia: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E olha o 16. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Na concepção, no momento do nascimento, o Espírito Santo estava agindo no ventre de Maria.
e na vida de Jesus. E agora, no momento do batismo, para haver confirmação da importância do Espírito Santo, Jesus sendo batizado, os céus se abrem e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, confirmando o ato do batismo de Jesus, confirmando o ministério de Jesus. Logo que ele foi batizado, no capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, para ali ser tentado. E no capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia, então foi conduzido Jesus. Por quem? Pelo Espírito ao deserto. Na concepção de Jesus, lá estava o Espírito Santo. No batismo de Jesus, lá estava o Espírito Santo. No momento que Jesus é levado ao deserto, quem o conduziu para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. Mas não somente o conduziu, esteve com ele naqueles 40 dias, lhe dando graça para que ele vencesse as tentações do diabo, porque ele venceu como homem, ele suportou como homem. Mas a Bíblia diz também que agora Jesus já está no início do seu ministério. E no capítulo 4 de Lucas, versículo de número 14 a seguir, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Veja que Jesus tem a presença do Espírito Santo na concepção, no nascimento. Jesus tem a presença do Espírito Santo no seu batismo. Jesus tem a presença do Espírito Santo no momento da sua tentação. E Jesus agora, pela virtude, pelo poder do Espírito, porque Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Aqui nessa terra ele viveu como homem, 100% homem, também 100% Deus, as suas duas naturezas. Mas no seu ministério terreno, agindo como homem, Jesus era conduzido pela virtude do Espírito. E o capítulo 4, verso 14 de Lucas diz, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, estava num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, porque Jesus tinha um costume de congregar, diferente de alguns de hoje, que acham que não precisam congregar, mas até Jesus congregava. E ele foi congregar, ele foi no culto, na sinagoga, levantou-se para ler, e quando ele se levanta para ler, versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e ele começa a falar sobre ele mesmo. Ele começa a dizer sobre ele mesmo. E o que é que ele diz naquele culto? Ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. E ele então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava dizendo, aqui está alguém que é o Filho de Deus, enviado para este mundo como Messias, mas este alguém que é o Filho de Deus, que também é 100% Deus, mas está na terra como homem, este alguém tem sobre a sua vida o Espírito do Senhor. Este alguém que era o próprio Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E lendo esses versículos, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: se José precisou do Espírito, se Moisés precisou do Espírito, se os patriarcas precisaram do Espírito, se os juízes precisaram do Espírito, se os reis como Davi precisaram do Espírito, se os profetas precisaram do Espírito, se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisou do Espírito Santo, a pergunta que eu faço é: você precisa do Espírito Santo? Será que nós precisamos do Espírito Santo? Será que esta igreja precisa do Espírito Santo? Quem entende que precisa do Espírito Santo, levante uma das suas mãos e diga: eu preciso de ti.
Nós precisamos do Espírito Santo. Ele atuou na criação, Ele atuou nos patriarcas, Ele atuou nos juízes, Ele atuou nos profetas, Ele atuou nos reis, Ele atuou no ministério de Jesus. E eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo, Ele atua na vida da igreja. O Espírito Santo está presente com a igreja. O Espírito Santo caminha com a igreja. O Espírito Santo é o guia da igreja. O Espírito Santo é quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem traduz a nossa oração e leva para Deus como gemidos inexprimíveis que fazemos e não sabemos orar, mas Ele traduz, Ele leva para Deus o gemido da nossa alma, a aflição da nossa alma. É o Espírito Santo que unge quem canta, é o Espírito Santo que unge quem toca, é o Espírito Santo que unge quem prega, é o Espírito Santo quem unge quem dirige a igreja, é o Espírito Santo quem unge quem preside a igreja, é o Espírito Santo que unge o diácono, o cooperador, o jovem, o adolescente, a criança, os obreiros que estão aqui na minha retaguarda. É o Espírito Santo que caminha com a igreja, é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que prepara a noiva, é o Espírito Santo que está lapidando a nossa vida, é o Espírito Santo que santifica a igreja, é o Espírito Santo que fortalece a igreja, é o Espírito Santo que promove as obras sobrenaturais na vida da igreja. Então eu venho dizer para você nesta noite: nós precisamos do Espírito Santo. Por isso o conselho do apóstolo Paulo é: não apagueis o Espírito, não apagueis as obras do Espírito. E Jesus, sabendo da necessidade da presença do Espírito, Ele reúne os seus discípulos para as últimas instruções. Lá em João, no capítulo de número 15, veja o que diz a palavra do Senhor. Capítulo de número 14, versículo 16. Jesus falando com os seus discípulos, falando da sua partida, do momento da sua morte que se aproximava. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui significa alguém que é da mesma natureza, alguém que tem a mesma força, que tem o mesmo poder. E eu venho te dizer nesta noite: o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é um poder que emana de Deus. O Espírito Santo, Ele é o outro Paracleto, Ele é o outro Consolador. Assim como Jesus é o Paracleto, o advogado, o Consolador, o ajudador, assim como Jesus atuou em seu ministério terreno, ajudando os discípulos, fortalecendo os discípulos, guiando os discípulos, ensinando os discípulos em toda a verdade do Evangelho, assim como Jesus atuou no seu ministério terreno, debaixo da orientação do Espírito, agindo pelo poder do Espírito, conduzindo aqueles 12 pelo Espírito, saindo de cidade em cidade, mudando de lugar para lugar, pela virtude e pelo poder do Espírito, assim como Jesus fez as obras pelo Espírito e conduziu os discípulos pelo Espírito. Quando Ele está se despedindo dos discípulos, mostrando que estaria próximo o momento da sua partida, a hora da sua partida, o instante dele voltar para o Pai, Ele dá uma palavra de consolo para os seus discípulos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, eu vou solicitar ao Pai, eu vou orar ao Pai por vocês, eu vou interceder ao Pai por vocês, e Ele, o Pai, vos dará. Ele, o Pai, vos dará outro Consolador. E Jesus faz uma promessa, e a promessa é: para que Ele fique convosco para sempre. Para que Ele fique convosco para sempre. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês não estarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos, desamparados, não, soltos aí ao léu, não, vocês terão outro Consolador. Vocês, meus discípulos, vocês terão alguém que vai estar com vocês,
E quem é Ele? Verso 17: Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e Ele estará em vós. O Espírito Santo está com a igreja. Eu vou reforçar essa fala: o Espírito Santo está com a igreja. Quem depende do Espírito Santo, levante as duas mãos para o alto, abra sua boca, dê um glória ao nome do Senhor e diga: eu dependo do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos dirigir a igreja, sem o Espírito Santo você não consegue reger a orquestra, sem o Espírito Santo você não consegue cantar. Ah, pastor, mas consegue sim, porque o mundo canta, as pessoas lá fora cantam, as pessoas lá fora aprendem, até mesmo como profissionais, a serem pregadores, a serem pastores, a serem líderes religiosos. Aprendem sim, mas não há vida, não há fervor, não há transformação, porque o que gera transformação, o que gera vida, o que gera poder, não é o meu intelecto, não é a minha teologia, não é o meu conhecimento teológico, não é a sua capacidade de cantar bonito e tocar bonito, não é a sua capacidade de oratória, de discurso, não é o seu tempo de crente, de carteirinha de obreiro, de assembleano. O que gera vida, o que gera poder é o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Quem quer viver o mover do Espírito Santo na sua vida, quem quer viver um tempo de renovação, quem quer viver um tempo de despertamento, toque aí no ombro de alguém e diga: meu irmão, vamos clamar pelo Espírito, vamos pedir pela ação do Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não abandoneis a ação do Espírito. O Espírito Santo quer ouvir o seu glória, o Espírito Santo quer ouvir o seu aleluia, o Espírito Santo quer ver as lágrimas caindo nos seus olhos, o Espírito Santo quer ver o seu quebrantamento de espírito, o Espírito Santo quer ouvir as línguas estranhas que Ele concede para que você fale. O Espírito de Deus, Ele quer encontrar lugar no nosso culto, na nossa reunião. Quem pode adorá-lo? Quem pode glorificá-lo? Quem pode exaltá-lo? Adore o Espírito Santo, adore o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, soberanamente Deus, eternamente Deus, e como Deus Ele merece ser adorado. Por alguns segundos adore ao Espírito Santo. Ore a Deus agora e fale: Senhor, eu quero o Espírito na minha vida, eu quero revestimento de poder, eu quero fervor espiritual, eu não quero uma vida religiosa apática, inerte, fria, morna, indiferente. Eu quero ser conduzido pelo Espírito, eu quero pregar pelo Espírito, eu quero cantar pelo Espírito, eu quero dirigir a igreja pelo Espírito, eu quero reger pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Essa igreja nasceu debaixo do fogo do Espírito. Essa igreja nasceu no poder do Espírito. Nós não podemos apagar o Espírito. Nós não podemos anular as obras do Espírito. E você pode dizer: mas como anular as obras do Espírito? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas eu tenho uma notícia para você: Ele é educado. Ele só faz o que você permite. Se você abrir o seu coração, se você colocar a sua mente, o seu coração inteiramente no culto, se você clamar por Ele, Ele será derramado sem medida. E eu creio que hoje o Espírito Santo quer fazer isso na vida de alguém.
Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você que é batizado com o Espírito Santo não fala em línguas? Há quanto tempo você que não é batizado não pede pelo batismo com o Espírito Santo? Jesus falou: eu preciso ir, mas eu vou deixar vocês acompanhados, e a companhia que eu vou deixar para vocês não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João. A companhia é o Espírito Santo. O Espírito Santo caminha com a igreja, ele caminha com a noiva, e ele vai conduzir a igreja até a presença do noivo no dia do arrebatamento. Quem sente a presença do Espírito de Deus neste lugar? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 8, diz, bem conhecido esse texto: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a forma que está conjugado o verbo mas enchei-vos do Espírito dá a ideia de continuidade. Não é ser cheio uma vez. Enchei-vos dá a ideia de continuidade, é ser cheio todos os dias. Todos os dias. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo de número 6, e antes de ler, por que precisamos do Espírito? Porque essa obra, ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é humana. A igreja não é resultado de um projeto político, a igreja não é resultado de um projeto, de uma ideologia humana. A igreja nasceu no céu, é um projeto de Deus. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. E a Bíblia diz que desde os tempos antigos, desde a eternidade, Ele já havia escolhido esse povo, essa igreja. Então ela é uma obra espiritual, ela não foi desenhada nas melhores mentes deste mundo. A igreja não foi projetada nas mentes intelectuais deste mundo. A igreja é uma obra espiritual, conduzida sim por homens, mas é uma obra de natureza e essência espiritual. A igreja não é uma obra humana, a igreja é uma obra espiritual. E se é uma obra espiritual, nós precisamos do Espírito, porque o que é espiritual não se faz pela carne. O que é espiritual não se faz pela mente do homem. O que é espiritual não se faz pela inteligência humana. O que é espiritual não se faz pela estratégia humana, pela força política, pela força financeira. O que é espiritual se faz pelo Espírito. É por isso que o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, está na tela, está dizendo: e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por que a gente faz muita força e tem pouco resultado? Porque a gente não está agindo pelo Espírito. Sabe por que a gente molha a camisa de tanto suar, seca a boca de tanto argumentar e não tem resultado? Porque a gente está agindo pelo intelecto e não pelo Espírito. A gente está tentando colocar os nossos argumentos na frente da ação do Espírito. A gente está tentando colocar a nossa inteligência, a nossa capacidade na frente do poder do Espírito. Mas o Senhor ministra ao meu coração já há alguns dias essa palavra, e eu compartilho com os irmãos. Vamos fazer menos força, vamos usar menos argumento, vamos usar menos as nossas palavras. O que vai resolver o problema da sua casa, do seu filho, não é a sua gritaria, o seu argumento, o seu xingamento e a sua razão humana. O que vai resolver o problema da sua casa é o Espírito. O que vai resolver o problema da igreja não são estratégias humanas para que a igreja prospere, cresça. É claro que as estratégias humanas são importantes, mas elas vêm em segundo, terceiro, quarto plano, último plano. O primeiro plano é o Espírito.
porque é o Espírito que age na salvação, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o meu discurso, não é a minha oratória. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se nós deixarmos o Espírito Santo agir, as coisas vão fluir melhor, o culto vai fluir melhor, o cântico do coral vai ser melhor, o cântico dos jovens será melhor, o cântico da orquestra, do grupo das irmãs, do grupo de louvor será melhor, a nossa pregação será melhor, tudo será melhor, porque se o Espírito estiver na frente, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Quem depende do Espírito, levante as duas mãos para o alto, dê um brado de glória ao nome do Senhor e diga: eu preciso do Espírito. Aperte a mão de alguém, se você puder, e diga: você precisa do Espírito? Você tem necessidade do Espírito Santo? 2 Coríntios 3,17 está escrito: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo, deixa Ele fluir na sua vida. Eu estou tanto tempo na igreja e parece que eu não consigo pregar, já sou até obreiro e tenho medo até de ler a Bíblia. Dê liberdade ao Espírito, Ele vai te dar ousadia, porque o Pedro, antes do enchimento do Espírito, negou Jesus. O Pedro, antes do enchimento do Espírito, afundou nas águas do mar. O Pedro, antes do enchimento e revestimento do Espírito, colocou a mão na espada e cortou a orelha de um soldado. Mas o Pedro, cheio do Espírito, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu sobre todos que estavam ali, quase 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo naquele dia em Jerusalém. E Pedro se coloca de pé, porque eles falaram: eles estão bêbados, estão cheios de vinho, de mosto, 9 horas da manhã, e desse jeito só podem estar bêbados. E Pedro se levanta com ousadia e diz: isso aqui é o cumprimento daquilo que disse Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quem quer a presença do Espírito Santo, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero falar mais, mas a hora manda parar. A história continua. O Espírito age na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que enquanto Pedro, de novo, estava lá pregando, e ele pregava a palavra, diz a Bíblia, caiu sobre eles o Espírito Santo, e profetizava, falava em línguas. Não precisou fazer um congresso, trazer um famoso. Não precisou nenhum show de luzes e tantas outras coisas. Nada contra. Há momentos que é necessário você ornamentar, fazer algo melhor, mas isso não é o que atrai o Espírito Santo. Isso não é o fator que traz a presença do Espírito Santo. Porque se fosse assim, ele não se apresentaria numa choupana. Se fosse assim, o Espírito Santo não se apresentaria numa casa simples, lá no meio do mato, que de repente nem tem energia elétrica, não tem microfone, não tem orquestra, não tem grupo de louvor. Porque essas coisas tecnológicas são importantes. Sim, queremos que a igreja tenha muito, muito mais, e prospere, tenha tudo isso e muito mais. Mas escute, isso não atrai a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo só quer um coração desejoso por Ele. E pode estar lá numa choupana, lá no meio do mato, sem microfone, sem instrumento para tocar, sem um pregador com conhecimento teológico, sem obreiros tão bem vestidos como esses obreiros estão aqui, pessoas tão bonitas como vocês, tão cheirosas, tão bem arrumadas para o culto. Pode ser um lugar simples, modesto, onde não haja nenhum recurso humano, mas se ali tem um coração desejoso, Ele desce lá. Ele desce lá. E o Espírito Santo quer descer aqui nesta noite. Mas escute o que eu vou te falar. A hora está passando, eu não posso continuar, porque senão vai cansar os irmãos. Mas eu quero orar. Mas escute o que eu vou te falar. Ele só desce em vaso vazio. Ele só vem em vaso vazio. Como assim, pastor? Sabe por que Ele não desce muitas vezes no nosso culto, na nossa vida?
Porque a gente está cheio de si. A gente está cheio de razão. A gente se acha tão crente, tão importante, tão conhecedor de tudo, que a gente fica julgando o culto. Sei não essa palavra, não sei não esse louvor, não sei não esse cantor. Coisa linda, a dupla aqui cantando, na simplicidade, e o Espírito Santo se manifestando. Agora os julgadores de culto, os juízes de culto, ele não desce. Que estão cheios de si, cheios de orgulho, cheios de religião, mas vazios de comunhão. Cheios de doutrina, como estava a igreja de Éfeso, mas vazios de amor, vazios de compaixão, vazios de desejo pela presença do Espírito Santo. Normalmente eu não faço isso em culto de Santa Ceia, mas eu estou sendo impulsionado para fazer. Você que quer mais do Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos dirigir um clamor a Deus agora. Eu não sou batizado, eu quero o batismo. Vem aqui na frente, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Eu já sou batizado, eu quero ser renovado. Vem aqui na frente. Você que quer mais do Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Segura só em Lá menor, bem baixinho, só o teclado. Você que deseja mais, onde tem um coração desejoso do Espírito Santo, que precisa ser revestido, tomado pelo poder dele. Se você fizer uma análise na sua vida e chegar à seguinte conclusão: eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou até melhor do que quando eu comecei a ser crente. Então, essa palavra não é para você. Mas se você fizer uma análise e ver que precisa melhorar, que precisa desfrutar mais da comunhão dele, que precisa desfrutar mais da presença dele, que precisa, como diz lá no livro de Ezequiel, não ficar com as águas apenas no tornozelo, nem na canela, nem no joelho, mas você que quer nadar nas águas do Espírito, você que quer se derramar na presença dele, você que quer chorar na presença dele, você que quer se quebrantar, você que sente falta daquele culto que você chorava. Porque tem gente que está tão desligada do Espírito que não consegue nem cultuar, passa o culto inteiro ligada num monte de coisa, mas menos no culto. Menos no culto. Respeitosamente eu vou te dizer, você está perdendo seu tempo aqui. Se você estivesse assistindo uma série de Netflix, estaria melhor para você. Se você estivesse comendo pipoca na sua casa, tomando Coca-Cola, seria melhor para você. E para mim também, se eu ficasse no culto. Mas se você veio aqui, e se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é inadmissível que saiamos daqui sem o toque do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Não admita, você que é batizado com o Espírito Santo, passar um dia sem falar em línguas estranhas. Peça a renovação. O Jesus que renova está presente aqui. Pastor, mas é que eu já tenho 40 anos de crentes. É que eu já tenho 50 anos, e daí? E daí? E daí? 40 anos de crente, 50 anos de crente, cargo de pastor, título de presidente de igreja, título de presbítero, evangelista, cantor na igreja. É que eu canto no grupo, e daí? E daí? Sem o Espírito Santo é melhor cantar no bar. Pelo menos lá você ganha dinheiro para isso. É melhor cantar num restaurante, pelo menos eles vão te pagar para isso. Porque cantar, pregar, dirigir a igreja, ser obreiro, ser músico na igreja, ser cantor, ser professor de EBD, ser crente, sem a presença do Espírito Santo, é perder tempo. É uma mera religiosidade. É a religião que só, no máximo, mexe com o seu intelecto, mas não mexe com o seu coração, não mexe com a sua alma.
Clame pelo Espírito. Não se preocupe com a hora agora. Vamos passar um pouquinho do horário, não tem problema. Mas clame pelo Espírito. Clame. Eu não vou dar uma rajada de glória aqui, vou dar um pulo para você sentir. Nada contra quem faz isso. Só estou dizendo que você não precisa disso para você ser tocado pelo Espírito. Clame por Ele. Clame. Jesus falou: qual pai que sendo mau, se o filho lhe pedir peixe, ele vai lhe dar pedra? E lá no final ele diz assim: eu estou falando isso sobre o Espírito. Se vocês pedirem, o Pai dará o Espírito. Se vocês rogarem, o Pai dará o Espírito. Ah, pastor, mas eu já sou crente, eu tenho o Espírito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de intensidade, de poder, de revestimento. Eu estou falando de renovação. Eu estou falando de despertamento. Eu estou falando de quebrantamento de alma. Eu estou falando de lágrimas na presença de Jesus. Eu estou falando de um coração contrito, que é capaz de abandonar todos os conceitos humanos, só para ter a presença do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito, ela morre. O pastor sem o Espírito, ele morre. O presbítero sem o Espírito, ele morre. O diácono sem o Espírito vai ser só um segurança da igreja. Ele morreu espiritualmente. O pregador sem o Espírito, ele vai ser só um orador, como qualquer outro que existe por aí. Mas ele morreu. Um templo como esse, sem a presença do Espírito, é só um templo. É só um templo. Deus me deu a oportunidade de visitar algumas partes do mundo, por bondade dEle. E eu sei do que eu estou falando. De entrar em templos majestosos, lindos, maravilhosos. E que lá tem uma plaquinha: em 1800 e tanto aqui pregou fulano de tal. Em 1800 e tanto aqui pregou fulano de tal. Grandes avivamentos do século XVIII, do século XIX. Mas hoje é apenas um museu. E quando é museu, menos mal. Porque alguns templos se tornaram boates, outros bares e outros mesquitas. E 200 anos atrás estavam repletos de crentes, cheios de poder, com quebrantamento, com lágrimas nos olhos, com a presença do Espírito. Mas hoje só está o templo, só está a história, só está a história. O Espírito foi embora, o poder foi embora, porque não observaram 1 Tessalonicenses 5,19. Eles apagaram a ação do Espírito. Mas para nós ainda dá tempo. Talvez para eles não dê mais tempo, mas para nós ainda dá tempo. Para essa igreja ainda dá tempo. Para a minha vida ainda dá tempo, para a sua vida ainda dá tempo. Se necessário for, se jogue no chão, mas fala: Espírito Santo, eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem a Sua presença. Davi poderia ter orado: não retires de mim o reino, não retire de mim o ouro, não retire de mim o poder político, não retires de mim a influência em Israel, não retires de mim o poderio militar. Mas ele orou: não retires de mim o Teu Espírito Santo.
A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a presença do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí. Receba o Espírito Santo aí no seu lugar. Pastor, eu estou cansado. Eu trabalhei a semana inteira, eu trabalhei hoje, eu estou cansado. O senhor está falando aí, e eu estou dizendo, eu também estou cansado. Eu viajei 7 horas ontem de carro, preguei, fomos dormir 1h da manhã, saímos 5 da manhã, eu, Eliseu Fraga, Valmir, viajamos o dia inteiro. Cheguei para uma reunião às 2 horas, estou aqui até agora, estou cansado no físico, estou cansado. Mas eu não quero que o cansaço impeça eu de sentir a presença do Espírito Santo. Mesmo que seja para você sair daqui moído, com o corpo doendo, cansado fisicamente, mas cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, renovado, restaurado, avivado. Receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Escolha alguém aí, ore com essa pessoa. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore o Espírito, adore o Espírito Santo. Seja renovado agora, seja renovado agora, seja renovado agora. Fale em mistério com os céus agora. Receba dons de variedades de línguas agora. Receba dons espirituais agora. Seja renovado pelo Espírito Santo agora. Seja quebrantado pelo Espírito. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em eu adorarei, eu adorarei no oceano do Espírito. Navegue neste oceano. Navegue e adore. Adore e navegue. Dê liberdade ao Espírito. Se você quiser e puder, levante as mãos e adore. Faça assim, ó, adore ao Espírito. Se solte, adore ao Espírito. Adore, 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 adore. Adore ao Espírito. Espírito, Espírito. Batiza, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus.
Batiza, faz de novo, Jesus, faz de novo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Espírito Santo. Abrace alguém, irmão com irmão, irmã com irmã, abrace e diga assim: não abra mão da presença do Espírito. Não abra mão da presença do Espírito. Não abra mão da ação do Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Obreiros, não apagueis o Espírito. Jovens, não apagueis o Espírito. Grupo de louvor, não apagueis o Espírito. Orquestra, não apagueis o Espírito. Ciclo de oração, não apagueis o Espírito. Coral, não apagueis o Espírito. Galeria, não apagueis o Espírito. Igreja do Senhor Jesus, não apagueis o Espírito. Na plenitude do Espírito, viva debaixo da ação e unção do Espírito Santo. Tome o seu lugar adorando a Jesus, se assente adorando a Jesus.